Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no novo vídeo do canal aqui da G3 Network. Gilson Barbosa aqui, especialista em legalização de provedores. E hoje vamos falar aí novamente sobre o atesto de regularidade que a Anatel está solicitando e que até a data de gravação desse vídeo, a única entidade autorizada a emitir o mesmo é a Feninfra, tá? Nesse vídeo a gente não vai entrar na questão de se a gente acha justo, né, se é necessário ou não. A gente já abordou isso em outros vídeos, inclusive no meu canal a gente tem falado bastante sobre isso. Mas aqui, como uma empresa que presta serviço de assessoria para resolver esses problemas, né, e deixar essa parte em ordem, tem vários clientes que já quer deixar essa parte em ordem, não quer aguardar ali uma resolução, etc. A orientação aos nossos clientes é que mantenha toda a documentação em ordem que é solicitada, e quando realmente for indispensável, né, for ali, não tiver mais um prazo, aí dá entrada para solicitar o seu atesto. Outros já estão solicitando, quem tem ali já uma capacidade financeira já está fazendo essa solicitação para deixar em ordem. Mas o mais importante são as várias e várias documentações necessárias. Então nesse vídeo vocês estão até vendo aqui na tela como que é esse atestado, tá? A gente vai falar um pouco sobre esse documento que ele é ali, o principal aí, né? Que ele é emitido após você entregar toda a documentação, fazer o pagamento ali para a Feninfra. A gente vai falar sobre esse passo a passo e sobre a documentação necessária. E já adianto aí, né? Quem tiver necessidade desse serviço de assessoria, a gente faz esse serviço de assessoria avulsa para obter ali o seu atesto de regularidade e te auxiliar em todas as documentações de acordo com o seu caso, porque cada caso vai ser uma documentação específica necessária. Então, para você ficar tranquilo, precisando, a gente está aí à disposição. Então, primeiro vamos falar sobre a documentação necessária e depois a gente já dá uma olhada aí de fato como que é esse atestado, né? Quais informações que vai nele, etc. e muito mais. Vamos lá. Beleza, pessoal. Então aqui a gente vai olhar aí toda a documentação necessária e onde você obtém cada uma dessas documentações. Vamos comentar um pouquinho rapidamente sobre cada uma. E aí, como falei, quem precisar de fato de um auxílio, né, desse serviço de assessoria para poder detalhar essa documentação você precisa, essa não, deixar tudo isso em ordem, dar entrada no atesto, obter o mesmo aí, responder as solicitações ali da Feninfra e muito mais. Links aí, né, o WhatsApp aqui da G3 Network para vocês. Vamos lá. Então, beleza. Então, a gente tem as principais documentações, né, que são essas daqui, tá? Então, você precisa aí do PGR, do PCMSO, de IPI e EPC, de acordo ali com a empresa, treinamentos, né, NR10, NR35, NR6, precisa aí da NR4, né, do anexo 2 aí dela, do atestado técnico, do RET, da certidão negativa de débitos trabalhistas, da certidão de regularidade do FGTS, da certidão negativa de débitos federais e do registro junto ao conselho profissional aí, seja o CREA ou o CFT, tá? E aí, inclusive esse é um dos principais aí que você deve ficar atento, porque você leva um tempo para obter ele se você não for cadastrado ali, você precisa de um responsável técnico, etc, tá? E aqui onde obter ele, cada um aí, né? Se você não tem uma consultoria, tá? Quando você tem uma consultoria como a nossa, aí a gente vai obter a maioria deles ali para vocês, tá? Para começar, todos eles têm relação direta com a questão trabalhista, tá? Então essa verificação aqui, basicamente é uma verificação trabalhista e de regularidade fiscal, né? Se você não está devendo nada para o governo, basicamente é isso ali que a Anatel está verificando, né? Está fazendo aqui de verificação. Então, PGR e PCMSO têm relações basicamente com o trabalho. Então, normalmente, se você não tem funcionários registrados, você não precisa dessas documentações, né? Claro que aí tem vários casos, né? Porque também a empresa não tem como tocar sem funcionário. Então, às vezes, quando é o próprio proprietário ou sócio que é ali o técnico, né? Então, algumas delas são dispensadas aí. Aí tem que ser feita uma avaliação melhor. EPI, então, tem que ter ali o controle de entrega da EPI, né? E também o EPC, né? Que EPI é equipamento de proteção individual e EPC é equipamento de proteção coletiva, tá? São dois comprovantes aí que você entregou para os seus técnicos, né? Todo
a questão de proteção dele ali durante o trabalho, né? É algo que, assim, na verdade a Anatel está solicitando isso, mas é algo que na questão trabalhista você já poderia ter problemas se não faz a entrega. Então, às vezes é até bom para algumas empresas já começarem a ficar adequadas se não estiverem. Aí a gente tem aí os treinamentos, né? Então, treinamento de NR10, né, que é a parte de eletricidade, NR35, que é a parte aí de altura, e NR6, que é justamente a parte de EPI, tá? Explicando ali o EPI. Então são os 3 treinamentos ali que normalmente eles solicitam e inclusive, né, existem vários treinamentos aí. E a gente tem aqui na G3 Network uma plataforma que a gente libera aos nossos clientes para eles fazerem ali esse treinamento, né, para obter esse certificado. É uma plataforma com um curso muito bom, que tem ali uma carga horária, você tem que realmente assistir, fazer as provinhas ali, né, responder as perguntas bem tranquilo. E no final você obtém ali o certificado para você e para os técnicos da empresa, se for o caso, né, se você tiver funcionários, tá? Já está incluso no nosso mensal, né, na nossa assessoria, já está incluso um acesso ali nos cursos, né? Então tem esses cursos, tem muitos outros cursos, é uma plataforma bem legal, mas principalmente tem esses 3 cursos lá. São cursos muito bons que vai ajudar na sua segurança pessoal, né? Então, é algo que a gente fala para os nossos clientes assim, façam porque vai ajudar você a evitar acidentes, etc. Então, nessa parte já ajuda muito, tá? E aqui na G3 a gente já tem esse curso disponibilizando para vocês aí. Mas se você fazer por conta própria, você deve procurar aí uma empresa de treinamento ou algum curso online aí também, tá? NR4, anexo 2, também tem a ver com a questão trabalhista, né? E aí, normalmente, tanto o PGR como o PCMSO a gente não obtém aqui, né? Você deve realmente procurar uma consultoria de SST, daí a gente indica no caso, né? Alguns engenheiros também de segurança ou técnicos também podem emitir esses pareceres, tá? A gente indica aqui para empresas que ainda não têm. Mas normalmente se você já tem funcionário, muito provavelmente registrado, você já deve ter esses pontos aqui, tá? Se você não tiver, você já está irregular nessa parte, já pode estar sofrendo problemas ali com essa parte. Aí você tem aqui o atestado técnico, né? Que isso é obtido com o seu cliente. Então um cliente seu, empresarial ali, um cliente PJ, deve emitir esse atestado para você, tá? Então o seu cliente que deve fazer esse atestado. Aqui a gente tem um modelo que a gente passa, o nosso cliente orienta como ele preencher, assinar, etc, para você ter esse atestado técnico lá. Ele vai atestar a sua capacidade técnica. O RET aí, ele é obtido com a contabilidade a partir de informações do e-social, né? Mas também há casos específicos, tem muitos casos que você não vai precisar também desse documento, não vai ter ele, na verdade, né? Então vai variar ali do seu caso. Depois a gente parte aqui para certidão negativa de débitos trabalhistas, né? Então não pode ter nenhum débito trabalhista, que daí você também não consegue emitir, né, essa certidão. Então, se em algum momento ficou devendo alguma coisa ali, né? De repente de INSS, alguma coisa desse tipo ali, você não consegue obter. Aqui está falando que é com a contabilidade, mas aqui na G3 a gente consegue obter essa certidão para você ali facilmente, né? Que daí, se não conseguir emitir, né, tiver alguma pendência, aí sim você vai ter que falar com a contabilidade. Do FGTS é a mesma coisa, não pode ter nenhuma pendência, senão não obtém. E isso normalmente com a contabilidade, mas a gente também consegue emitir se não sair o mesmo cenário. A gente indica ali você verificar com a sua contabilidade o motivo, né? Provavelmente algum débito, alguma coisa ali que está atrasada. Certidão negativa de débitos federais também, né? Ali com a sua contabilidade, mas a gente também emite aqui. Então, diferente de outras assessorias que tem no mercado, para vocês terem ideia, a gente pega muitos clientes aqui que fecham com a gente só para a gente assessorar nessa parte do FENINFRA, né? Do atesto de irregularidade, porque as assessorias deles não fazem esse serviço. Então, eles simplesmente passam a informação, mas eles não fazem ali essa parte para eles. Então, eles falam, ó, você se vira aí, procura essa documentação, passa tudo aqui para a gente e a gente cadastra. E em alguns casos, nem a empresa cadastra, ele só orienta o cliente como cadastrar. Aqui a gente faz tudo, de ponta a ponta, faz o cadastro, vê toda a documentação necessária, etc, enfim, né? E por último aí o registro, né, em um conselho profissional, seja o CREA ou o CFT, né, tá? Então aí a empresa deve ter esse registro lá no CFT, né, se não tiver,
A gente também tem esse serviço aqui de fazer o cadastramento, de colocar um responsável técnico. Às vezes você mesmo pode ser o responsável técnico em muitos cenários, né? Enfim, então a gente também assessora nessa parte, faz todo o cadastramento, deixa em ordem lá para obter sua certidão de regularidade, de cadastramento e regularidade em um desses órgãos também, que é uma das exigências, e isso é algo que você deve ver até antes das outras, em paralelo até, porque ele demora um tempo. Então, se você não está cadastrado, você tem que cadastrar, colocar um responsável, fazer contrato, preencher ART, TRT, várias coisas, então demora um tempo. Então, é algo que você deve ver logo ali, tá? Então, basicamente, são essas as documentações aí necessárias. Reforçando novamente, para quem precisar, aqui na G3 a gente faz essa assessoria, seja cliente mensal nosso, que já está incluso a gente fazer. Então, o cliente que a gente tem de serviço de Anatel, a gente já faz isso daqui sem custo adicional. Obviamente, você vai ter o custo apenas de documentação, né? Que se você não tiver um PGR, por exemplo, etc., aí pode ter envolvido custos extras, né? Mas ali a gente já tenta o máximo possível facilitar para vocês, né? Então, por exemplo, conforme o curso aí que a gente já disponibiliza sem custo adicional, né? Para um acesso, precisar mais acesso, a gente faz um valor muito acessível mesmo para os nossos clientes. Então a gente não cobra mais por essa assessoria. O que você vai pagar realmente é a taxa lá, né, para o FENINFRA, no caso, que daí não tem como escapar. Essa taxa ela paga no início do processo e ela vai variar de acordo com o porte da sua empresa, tá? E aí vamos dar uma olhada agora como que é de fato esse atestado, né? Como é que é esse atestado aqui, né, de regularidade que a FENINFRA está emitindo. Aqui a gente tem um modelo, né, que a gente já emitiu, né, para alguns clientes aí, tá? Então a gente já tem aqui como que é esse modelo aí desse atestado, tá? Então eles emitem lá no final um PDF, né, que vai sair dessa forma. Às vezes tem alteração, mas até então era dessa forma aqui. É onde ele sai lá, atestado, artigo 43 da resolução da Anatel, número 777/25, né, que foi aí a resolução da Anatel que instituiu esse ateste de regularidade. E esse atestado ele vai ser provavelmente exigido pela Anatel em algum momento. Em algum momento, acredito que a Anatel vai talvez solicitar que seja anexado esse atestado, ou não sei se eles vão fazer alguma conexão direta com o FENINFRA para verificar quem obteve aí o atestado e quem não obteve, tá? Mas no momento ele é emitido e você não tem que enviar, não tem que fazer nada ali com ele, tá? E aí a gente tem aqui, né, o FENINFRA, o ato que eles foram autorizados pela Anatel, né, o ato 16.122 de 29 de outubro de 2025, até a data de gravação desse vídeo, é a única entidade autorizada a emitir esse atestado, conforme eu falei. A gente não está defendendo aqui a emissão desse atestado, né? Se ele é legal, se é algo positivo ou não. A gente de fato está querendo auxiliar os clientes a cumprir a determinação da Anatel. E aí ele atesta ali que a empresa, né, que vai sair a razão social do seu provedor, então vai sair lá o nome da sua empresa, né? O CNPJ da sua empresa, sai logo aqui abaixo. E aí ele fala que encontra-se regularizada documentalmente nos termos do artigo, cita novamente o artigo, a data do artigo e a resolução interna da Anatel, né, novamente aí sendo citada, né? E esse atesto, né, ele tem uma validade de 2 anos, tá? Então ele é 2 anos para a maioria da documentação e 1 ano para algumas documentações ali. Então, depois de 1 ano, você tem que enviar novas documentações, principalmente questão de regularidade fiscal, né? Junto ao FGTS, INSS, governo, etc. Então, essa validade aqui, ela tem essa dupla validade, tá? Mas quando você paga lá o FENINFRA, já está incluso. Depois de 1 ano, eles atualizarem aqui, né? Na informação que a gente tem, já está incluso eles atualizarem e você obter, né, um novo certificado ali, válido ali, né? E aí sai a data, né, que foi emitida, aqui o logo da FENINFRA aí, tá? Então, basicamente, é isso aí que a gente tem. Então, é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Mais informações, mais detalhes, né, sobre essa questão do FENINFRA. Links na descrição para quem precisar de assessoria. Espero ter ajudado você aí com alguma informação, esclarecido alguma dúvida. Precisando de assessoria, é só chamar aí a G3 Network, a gente vai te passar todas as informações e ver o seu caso em específico e te auxiliar a obter esse atestado e ficar em dia com mais essa questão da Anatel. Obrigado, boa semana, até mais.